Olá, olá, vamos lá para mais um bloco. Vamos focar aqui agora sobre a polietileno, tá? A gente está falando sobre aplicações, tá? Estamos falando sobre datasheets, vamos comparar alguns datasheets. E hoje vamos falar especificamente sobre o polietileno. Lembra daquela discussão que nós tivemos sobre ramificações, tá? A quantidade de ramificações ali é o que faz de fato ser de baixa densidade linear ou a alta densidade. Isso vai mudar a fluidez, vai mudar a densidade propriamente dito, vai mudar módulo, tensão e as temperaturas de transição também, tudo bem? Enquanto nesse aqui você tem muito mais energia, muito mais coesão, muito mais cristalinidade. Nesse tipo aqui, polietileno de baixa densidade, você vai ter menos. E para algumas propriedades, esse carinha aqui, ó, o baixa densidade linear, vai ficar no meio do caminho, tudo bem? Então, um overview aqui bem rapidinho. Polietileno de alta densidade normalmente utiliza para alguns frascos mais rígidos ali, né? De embalagem, né? Alguns produtos químicos, né? Aquelas embalagens mais rígidas, é comum usar polietileno. É utilizado muito para algumas tubulações de água, de gás ali na construção civil, né? Bombonas, tanques industriais, então IBCs, né? Alguns reservatórios de maiores, propriamente tanque de combustíveis ali, tanto de carro quanto de caminhões, aquelas caixas plásticas, caixa móvel, caixa de mercado, caixa de feira, é comum ter polietileno ali de alta densidade, né? De hortifruti, né? De fazer feira, né? E alguns filmes ali para quando a gente precisa de um pouco mais de resistência, tudo bem? Polietileno de baixa densidade, esse monstro aqui, a gente usa muito para filmes que são mais flexíveis para embalagem, tá? Sacolinha ali de coisa leve, né? Sacolinhas, famosas sacolinhas de mercado, muito embora ali algumas empresas fazem um jogo ali entre polietileno de baixa densidade e polietileno de baixa densidade linear, por conta de processo, de você conseguir estirar ali o material suficientemente na sua bolha e ter uma fluidez bacana para sopro. Então, às vezes, faz uma combinação ali, uma blenda entre dois materiais, tudo bem? Vai de caso a caso. Utiliza muito ali para é, alguns revestimento interno ali daquelas embalagens cartonadas, né, por exemplo. Utiliza muito para alguns tipos de isolamento de fio, tá, de cabo elétrico, mas normalmente utiliza mais, ele utiliza-se bastante polietileno de alta densidade, como a gente viu na aula passada. E algumas, eu não vou ter nenhuma aqui, mas aqueles squeeze, aquelas garrafinhas, é comum ali usar também o polietileno de baixa densidade. Polietileno de baixa densidade linear, ele usa muito para aqueles filmes, é, eu conheço muito ali como peletização, mas sabe aquele filme trash, que muita gente já tem o filme ali de PVC nas casas? Então, pode ser ali, não um substituto, mas um material parecido com aquela característica, né? Ele estica bastante, ele tem uma resistência bem interessante, né? Por isso que usa às vezes para processos industriais, né? De paletização, usa alguns filmes também para filmes agrícolas, né? De mulching, de algumas estufas, né? Tem muita, como ele estica muito, ele tem muita resistência à perfuração, resistência a rasgo também. Utiliza muito, né, em alguns casos ali para aqueles termoencolhíveis, né, que a gente coloca o filme, coloca um pouco de calor e ele encolhe, né, e ele agarra e fica bem, bem certinho ali no produto, numa embalagem, ou algum caso desse tipo, né. E para reservatórios, né, para tanques ali de produtos químicos não tão não tão não, assim, para alguns produtos químicos, né, para alguns produtos, utiliza também ali no segmento de rotomoldagem, tá? Para alguns reservatórios, para alguns tanques ali, acaba sendo bem utilizado também. Peguei aqui, ó, com três datasheets, tá? Peguei da mesma empresa, da Braskem, e aqui nós temos, ó, o polietileno, vou tentar fazer um risco aqui embaixo, vamos ver se ele vai sair bem. Polietileno de baixa densidade, polietileno de alta densidade e o muito entre aspas, né, o meio do caminho, tá? Não é isso, mas o de baixa densidade linear. E olha só como é que ele fica, antes de falar da temperatura VK, olha só, comparar aqui por cima, tá?
a fluidez desse material. Então, ó, 190 graus, 2 quilos, 190 graus, 2 quilos, e olha que interessante, 190 graus, 21,6 quilos, tá? Então, cuidado quando você vai comparar aqui, ó. Se aqui você vai ter um valor de 1,2, ou seja, o material ele flui um pouco mais do que o de alta densidade, tá vendo? E esse aqui, ó, esse valor de 10, você não consegue comparar de bate-pronto, tá? Por quê? Porque está falando de 21 quilos, então o material ele vai ser forçado a fluir mais, tudo bem? Ó, a densidade é feita com base na ASTM D792 para os três casos, tá? O mesmo resultado aqui, ó, grama por centímetro cúbico, D792 gramas por centímetro cúbico. Então, nesse caso aqui, a gente consegue comparar, tá? Aqui, ó, tem umas informações sobre o corpus de prova, tá? Então, aqui, ó, moldado por compressão, e se eu não me engano, esse aqui também é moldado por compressão, tá? Mas supondo que seja o mesmo. Então, aqui nós temos uma densidade de 0,920, o de alta densidade vai ter uma densidade, obviamente, maior, 0,946, e o de baixa densidade linear fica entre esse aqui, ó, e esse aqui. Então, aqui, ó, 920, 946 e o meio do caminho, 937, tá? Cuidado com esse meio do caminho, tá? Eu tô falando aqui apenas como finalidade didática, tudo bem? E vamos lá para o que interessa, tá? Esse bloco ele vai ficar bem curtinho, bem direto. Eu vou dividir aqui por aplicação, até para ficar mais fácil para você achar depois no seu material aí, tudo bem? Olha só, temperatura de amolecimento VK. E aqui já tem informações muito interessantes, ó. Vai usar como norma a ASTM, perdão, D1525, tá? Normalmente a Braskem ela usa bastante como referência a ASTM, tá? ASTM D1525, tudo bem? Aqui poderia, né, indicar aqui, né, a ASTM D1525, né, mas às vezes aparece só o D1525, tá? É normal, às vezes, aparecer aqui, tá? Aí a gente sabe que é a ASTM. Ó, todos os casos estão sendo 10 newtons de carga, tá? 10 newtons de carga, cadê? 10 newtons de carga. A Braskem, ela deixa algumas referências aqui, ó, de o B, né? Esse Bzinho aqui, ó, que é em relação aos corpos de prova, tudo bem? Mas são corpos de prova normalmente moldados por compressão e tende a ter uma espessura também padrão nos três casos, tá? Mas para finalidade didática aqui, a gente consegue comparar muito bem, tudo bem? Não tendo a taxa de aquecimento, né, 50 graus ou 120 graus por hora, tá? A STM ela recomenda, tá? Como carga, como taxa de aquecimento padrão, né? Ou para tirar uma dúvida ou preferencial, usar 50 graus por hora de aquecimento. E olha só que interessante, é a mesma percepção que a gente tem aqui. Quando a gente está falando de um material de baixa densidade, é um material que ele vai ter baixa densidade, como o próprio nome sugere, ele vai ter uma proximidade de cadeias ele menor, ele vai ter menos interação entre as cadeias, ele vai ter menos cristalinidade, ele vai ter menos coesão, ele vai ter uma interação química mais fraca. E isso faz com que esses materiais eles tenham uma temperatura de fusão mais baixa, tá? Aqui a gente só tem a temperatura de fusão para o polietileno de baixa densidade. Tá aqui, ó, 113 graus. Mas, como uma referência geral, a gente pode usar uma referência aqui de 110 graus para baixa densidade, às vezes 105, às vezes 115. O polietileno de alta densidade é muito comum ter ali 135 graus, tá? Um valor ali de referência, então 130, 135 graus. E o meio do caminho ali, tá? 125 graus, 120, 128, ali dependendo do grade, tudo bem? Então fica de fato ali no meio do caminho por conta da cristalinidade, da adesão, do empacotamento, toda essa história que a gente já conversou. Dito isto, olha que interessante, o polietileno de baixa densidade ele tem uma temperatura VK de 90 graus. O de alta densidade vai ter uma temperatura maior, né? De 121 graus. Tá? Estamos considerando aqui a mesma resistência, a mesma referência de teste. E o de
baixa densidade linear, nós temos ali, ó, de 118 graus. Tá vendo aqui, ó, que ficou bem pertinho, tá? Isso significa o quê, ó? Muito cuidado quando a gente estiver falando de polietileno, porque esse meio do caminho, né, que eu estou brincando, é porque normalmente essas propriedades elas ficam mesmo ali no meio do caminho, tá? Essas propriedades que são muito relacionadas ali com a cristalinidade, né? E cristalinidade, densidade, empacotamento. Então esse é comum de ter, tá? Só que desses grades não é a única diferença, tá? Que a gente está falando aqui não é a única diferença a quantidade de ramificação, a densidade propriamente dita. Isso a gente tem um tamanho, né? Uma massa molar que vai influenciar bastante nessas propriedades. A gente tem uma distribuição de massa molar que muitas vezes ela influencia até mais do que a própria massa molar. Então, nós temos distribuições que são mais estreitas, nós temos distribuições que são mais largas e nós temos materiais que têm distribuição bimodal algumas vezes, tá? É bastante comum ali no caso de polietileno de alta densidade para algumas aplicações específicas ter esse tipo de distribuição de massa molar. Então, não é apenas a densidade ali, né, alta ou baixa densidade, que vai afetar as características do material, tudo bem? E mesmo assim, essa baixa densidade linear, ela pode ter graus diferentes, né? Então, ela pode ter um material ali que tem uma baixa densidade linear, mas com uma quantidade bastante pequena ali de ramificação, ou seja, esse material ele vai se aproximar ali bastante, até visto só por nesse sentido, de um material de alta densidade. A gente vê que a densidade ela não é baixa, né? Ela tem ali, ó, 9,37 de densidade, está mais próximo desse material do que desse material aqui, né? Então, ó, 937 é mais perto de 946 do que de 920, tudo bem? Então, é esse jogo aqui que a gente faz, tá? Cuidado, tá? Não vá também cair no dilema nem de se eu estou trabalhando ali com polietileno de baixa densidade linear e eu preciso de um VK maior, eu vou para um polietileno de alta densidade. Se as outras condições atenderem, os processos, tudo ali, pode ser que funcione, tá? Aplicação, processamento, todas as outras propriedades precisam ser atendidas, tá? Obviamente. E só que, cuidado com assim, ó. Se você estiver trabalhando com polietileno de alta densidade e por um acaso você está com um problema ali na temperatura de amolecimento, tá? Não procure um polietileno de baixa densidade para substituir isso daqui, tá? Porque não faz sentido, tá? Dificilmente vai ser maior, tá? Tem uma limitação ali estrutural, química, que não vai passar dos 120, porque o material ele funde antes, tudo bem? O ideal é sempre você, isso vale também para o exemplo anterior, tentar ficar no mesmo tipo de material, tá? Porque esse conjunto de propriedades, quanto mais longe você vai buscar, mais difícil fica de travar tudo isso daqui. Procure por tipos, tá? Então, se você tem ali uma especificação de polietileno de baixa densidade linear e está com dificuldade em alguma dessas propriedades aqui, ó, deixa eu ver se consigo fazer um risco aqui em volta, ó. Está com dificuldade aqui, ó, em chegar em alguma dessas propriedades, tá? Tente procurar um outro grade, mas que seja mantido o polietileno de baixa densidade linear, tá? Porque provavelmente vai ser mais fácil, tá? Não seja tão radical assim de mudar num polietileno de baixa densidade linear para um polietileno de baixa densidade, tá? Não que não possa ser feito, tá? Acontece, mas é mais difícil, tá? Então, se for algum ajuste fino, tente ficar na mesma classe de material, tudo bem? Como eu disse, esses módulos vão ser bem mais enxutos agora, tá? Vamos falar de material para material. É o que a gente tinha por aqui, por hoje. É apenas isso e no próximo bloco a gente continua com materiais diferentes. Tudo bem? Vamos lá.